Boa noite. É, Hoje eu estarei apresentando no caso, né, o primeiro trabalho de ciência de dados proposto pela disciplina de Introdução a Sistemas Inteligentes, ministrada pela PUC Minas. Esse trabalho eu fiz de forma individual, então o integrante sou apenas eu mesmo, Heitor de Almeida Melo. Antes de iniciar, né, apresentar para vocês a primeira hipótese, eu gostaria de falar que a base de dados utilizada para este trabalho foi o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, e visando, né, a diversidade social do Brasil como tema central, eu busquei responder através dos dados a seguinte pergunta: como os fatores sociais impactam na redação do Enem? A partir disso, foi utilizado um dataset que me forneceu o conjunto de dados necessários para analisarmos os candidatos com suas devidas diferenças. E para possibilitar a análise desses dados, eu escolhi a biblioteca Pandas do Python e também foi escolhida as devidas colunas mais relevantes para o tratamento desses dados. Nessa primeira tela aí, a gente tem a primeira hipótese, sendo a hipótese nula: o sexo da pessoa influencia o desempenho na redação do Enem, e na hipótese alternativa: o sexo não influencia o desempenho na redação do Enem. Já na segunda hipótese, a gente tem como hipótese nula: a desigualdade social entre as raças influencia no desempenho no Enem. Ou, na hipótese alternativa, a desigualdade social entre as raças não influencia no desempenho no Enem. Nos dados estatísticos sobre a cor e raça, a gente tem nessa tabela no tipo cor raça, né, nessa primeira coluna, de 0 a 5, sendo 0 não declarou, 1 branca, 2 preta, 3 parda, 4 amarela e 5 indígena. Na coluna count a gente tem os números, né, dos participantes, o quantitativo. No min a gente tem a média. No std a gente tem o desvio padrão. E ao lado direito a gente tem as porcentagens. Sendo assim, a gente pode verificar que a maior parte se considera, né, parda, e a menor parte indígena. Agora a gente tem a análise gráfica disso, né, apresentada nesse slide de dados visuais, com aquela mesma legenda que eu já tinha passado. Assim fica um pouco mais didático, né, para a gente poder estar vendo. Aqui a gente tem a tabela de dados estatísticos sobre sexo. Aí, sendo assim, aí a gente tem a mesma tabela, né, com a count, min, std, só que com os números a gente pode ver que não são tão discrepantes, né? A gente pode ver que, em relação ao sexo, ambos conseguiram atingir a nota máxima, e tanto na média quanto no desvio padrão a diferença não é tão discrepante aí. Aqui a gente tem isso representado em gráficos, e aqui a gente tem no gráfico também a média de notas na redação do Enem por sexo. Antes de finalizar, para a gente poder estar concluindo, após as análises feitas, a primeira hipótese é falsa, porque o sexo não é um fator que influencia na nota do Enem. Já na segunda hipótese, a gente pode considerar como verdadeira, porque uma diferença que, a partir que existam diferenças na qualidade e nas oportunidades de ensino apresentadas para cada grupo, impactam sim no desempenho entre essas pessoas no Enem. Ou seja, a partir dessas diferenças, né, que existem, a gente sabe que existem mais oportunidades para certos, né, algumas raças do que mais em algumas raças do que para outras. E
A diferença entre as médias, de forma realmente mais acentuada, confirma isso, pois, conforme eu já apresentei, os indígenas apresentam a pior média ao compararmos esses dados. Portanto, a partir da pesquisa feita neste trabalho, é visível a importância que as esferas governamentais deveriam dar a devida atenção para suprir a carência de estudos nestes grupos que estão sendo mais prejudicados, a fim de igualar as oportunidades e dar a chance dessas pessoas de terem um futuro acadêmico melhor. Bom, meu trabalho é isso e obrigado.